Estamos de volta, 12:11, abrindo a segunda hora do Difusora Mais em novo horário, de 11 da manhã, 1 da tarde. De segunda a sexta-feira você tem o nosso Difusora Mais. E como hoje é quarta-feira, 18 de outubro, temos o nosso bate-papo com o Dr. Rodolfo Pedro Bon, que já está conosco. Toda quarta-feira ele está aqui trazendo um assunto importante para você no que diz respeito aí ao direito, à justiça. Enfim, você pode também colaborar mandando sua sugestão de pauta, a sua dúvida, para que o Dr. Rodolfo Pedro Bon responda aqui nos nossos programas, sempre às quartas-feiras. Boa tarde, doutor Rodolfo, bem-vindo à Difusora novamente. Boa tarde, Elísio, boa tarde a todos os ouvintes aí que nos acompanham pela rede social. Te agradeço novamente pra gente estar aqui hoje para conversar. Semana passada eu não consegui vir por compromissos profissionais, mas hoje estamos aqui para a gente bater mais um papo aí. E o assunto hoje, doutor, 12:12 agora, o assunto hoje que o senhor me passou aqui a pauta é a questão do acesso à justiça pelo juizado especial. Quero que o senhor faça uma introdução então para quem está acompanhando, como que esse acesso à justiça pelo juizado especial chega para quem está ouvindo a Difusora nesse momento em casa, no trabalho ou até no carro, hein, doutor? É isso aí. Elísio, eu sugeri essa pauta para a gente bater esse papo hoje, justamente para levar esse conhecimento para toda a população do acesso à justiça através do juizado especial civil, né? Por que eu digo isso? Porque hoje nós temos, além do juizado especial civil, nós temos a justiça comum, né? Onde toda e qualquer pessoa que quiser entrar com ação judicial, ela vai precisar necessariamente ter a contratação de um advogado, né? Que vai conduzir todo esse processo. Você tem algumas questões ali como por exemplo, custas processuais, né, que precisam ser recolhidas, né? E a questão da sucumbência, né? Todo aquele que perde uma ação tem que pagar a sucumbência para a parte que ganhou, né? Quem perdeu paga para quem ganhou. E o juizado especial, ele veio com uma lei específica de 95 a 9.099, justamente para dar mais acesso à população, tá? Para que as pessoas, de forma mais simples, tenham acesso ao Poder Judiciário e levem suas demandas a serem apreciadas, sem que com isso, inicialmente, você tenha a obrigatoriedade de ter um advogado, né? Existem algumas condições para isso, e sem que inicialmente você também recolha custas processuais para você ter esse teu pedido processado, essa atuação judicial processada. Então, o juizado especial, a lei do juizado especial civil, ela vem justamente para facilitar esse acesso para todo e aquele que tenha uma demanda, né, que precisa do Poder Judiciário, se socorra a ele para resolver algum problema, tenha esse acesso facilitado, que não tenha necessariamente que se preocupar já de pronto com a contratação de um advogado ou se preocupar com o recolhimento de custas processuais. Em quais casos, doutor, a gente pode aplicar então essa questão que a pessoa pode entrar pelo juizado especial? Qualquer caso? Bom, vamos lá. Inicialmente, para que a pessoa possa ingressar com essa ação judicial sem a necessidade, por exemplo, de um advogado, você precisa ter que, nessa tua questão, a ação não tenha um valor a ser discutido acima de 20 salários mínimos, né? Então hoje nós temos uma média aí mais ou menos de R$26 mil, salário mínimo é R$1.300 aí, 20 salários mínimos. Você pode levar ao Poder Judiciário, ao juizado especial, essa discussão sem a necessidade da contratação de um advogado. E aí, Elísio, a gente entra numa gama de possibilidades de ações judiciais que podem ser ingressadas e levadas. Então, por exemplo, o que é comum de a gente ver aí, né? Os munícipes recebem, os consumidores recebem uma cobrança indevida, por exemplo, de água ou de luz, né? E querem contestar essa fatura. Então, primeiro você vai lá, tenta na empresa que regulamenta, que cuida desse serviço, né? E discute essa cobrança a mais ou cobrança indevida, etc. Se você não resolveu, você pode levar lá para o juizado especial essa questão, do tanto que não passe aí de R$26 mil. Então, de repente é uma discussão de água, a pessoa não paga, passou de 30 dias, a empresa vai lá e cortar a água dessa pessoa. Essa pessoa pode, eventualmente, se demonstrar que aquilo não é devido, aquele valor não é devido, pode levar essa demanda para o juizado especial, para que o juiz diga o seguinte: olha, Águas de Paranaguá, se abstenha de cortar essa água aqui, porque nós vamos discutir se esse débito aqui é devido ou não. Outras vezes a pessoa paga esse débito para não ver a sua água cortada, por exemplo, ou a sua luz cortada, e daí também leva isso para o juizado especial
para poder pedir a devolução desse dinheiro que foi pago, no argumento daquele consumidor, foi pago indevidamente. E não só isso, né? Então, acidentes de carro que tenha pequenas... que seja mais simples de ser resolvido, né? O protesto indevido, né? Então você tem lá, você pagou uma conta do teu celular e quando você vê, o teu nome está no Serasa, porque aquela conta lá de R$100, R$200, R$300 está inscrito no Serasa e você tem o comprovante. Isso gera um dano moral. Então essa busca pelo dano moral também é uma das possibilidades que você pode levar ao juizado especial. Você demonstrar que você pagou, demonstrar que aquele protesto, aquele apontamento no Serasa, por exemplo, é indevido e que isso te gerou dano moral. Então, essas são as gamas de possibilidades que pode ser levado para o juizado especial. Doutor, a gente sabe que a justiça, às vezes, ela demora, né, mais do que a necessidade da pessoa. Nesses casos em que a pessoa entre, né, com um exemplo que o senhor falou, um acidente de trânsito, uma cobrança indevida, né, no ponto de vista aí da pessoa, no juizado especial, esse processo ele vai correr de maneira mais rápida? A pessoa vai ter uma resposta mais rápida, doutor, do que se ingressasse com uma ação, entre aspas, normal? Boa pergunta, Elísio. Então, veja só, o juizado especial, ele também veio para abranger essas questões mais simples, essas ações mais simples, né? E de maneira mais célere. Então, o juizado ele tem assim uma característica de informalidade, né? Tanto é assim que você pode entrar na justiça com uma ação judicial sem a necessidade do advogado, sem toda aquela formalidade de petição inicial, de procuração, uma série de coisas. Claro que o documento que comprova o seu direito você tem que levar, mas essa facilitação, esse meio mais informal, leva a uma resolução dessa ação mais rápida. Então, além disso, o juizado ele tem uma perspectiva de tentar levar sempre a conciliação entre as partes. Então, você entra com uma ação judicial lá, o juizado especial já vai marcar, a primeira coisa que ele vai fazer, ele vai marcar uma audiência de conciliação, né? Então, para quê? Para que as partes se reúnam ali de frente para o juiz, e o juiz tem toda uma habilidade técnica para isso, né? Entenda ali inicialmente o que está acontecendo e tente sugerir que as partes, de alguma forma, resolvam já naquela primeira audiência aquele problema que está estampado ali. Então, levando isso de uma forma mais célere, até porque, Elísio, as ações que são levadas, elas são relativamente mais simples, né? Isso é uma condição do juizado especial. Então, por exemplo, aquelas ações que podem depender de uma perícia, por exemplo, que são aquelas questões mais complexas, já não cabe no juizado especial. Então, por isso que essas ações mais simples, elas são levadas para o Poder Judiciário, para o juizado especial, para serem resolvidas mais rápidas, né? Por exemplo, a questão do... até não digo do acidente de carro, mas, por exemplo, a do protesto indevido lá, né? Da inclusão do nome do consumidor no Serasa. Bom, se ele chega lá, fala, a fatura que você está colocando é do mês de julho, e está aqui o comprovante do mês de julho. O juiz já vai olhar e vai falar, o seguinte, retire já do apontamento do Serasa, etc., porque aqui, ao meu ver, tá demonstrado que não é devido nada. A questão do dano moral, por exemplo, pode continuar sendo discutido na ação se a empresa, por exemplo, não fizer uma proposta, eu dou R$500, eu dou R$1.000 a título de dano moral, e encerra aquilo ali. Então, por isso que as ações que são levadas para os juizados especiais, por serem mais simples, tendem a ser resolvidas mais rápidas. 12h20, estamos com o Dr. Rodolfo Pedro Bom aqui na Difusora nesta quarta-feira, dia 18 de outubro, falando sobre o juizado especial. Você está acompanhando o nosso show da tarde. Então, uma pergunta aqui de um ouvinte, ele não quis se identificar, viu, doutor? Mas ele fala o seguinte, Luiz, pergunta para o Dr. Rodolfo Pedro Bom se através do juizado especial a gente consegue resolver uma questão aí com vizinhos, questão de perturbação de sossego. Ele não quis se identificar até para preservar, né? Não tem problema. Se falar o nome e o bairro, tu não vai saber qual que é a briga. Mas ele pergunta se problemas em relação a vizinho, perturbação de sossego, principalmente, dá para fazer algo pelo juizado especial. Então vamos lá. Essa questão envolve duas situações, tá? Primeiro, agradecer ao ouvinte aí que mandou essa pergunta. São duas situações aí, tá, Elísio? O primeiro, que o juizado especial, ele abrange duas legislações, vamos dizer assim. Então, a cível, que são essas questões do acidente de trânsito, o protesto indevido, etc. E as questões criminais também, né? De menor potencial ofensivo. Então,
de repente você tem uma vias de fato, né? E aquilo é uma ameaça ou uma discussão de trânsito. Então, quando essas situações são levadas para o âmbito criminal, isso pode ser levado para o juizado especial, né? Ele vai ser levado para o juizado especial. A questão é o seguinte, que o início dessa discussão, ela tem normalmente um outro caminho, né? Que é o boletim de ocorrência, que na verdade, por ser crime de menor complexidade, não é um boletim de ocorrência, é um termo circunstanciado. Então, por exemplo, a situação dos vizinhos, a depender do que foi a situação, então ela vai se iniciar por um boletim de ocorrência, né? Que é o termo circunstanciado na delegacia, e daí a delegacia manda isso pro juiz do juizado especial criminal, que aqui em Paranaguá hoje é o mesmo, né? Não tem secretarias distintas, em princípio. E aí vai ser resolvido por ali, desde que o suposto crime cometido, tá? Seja abrangido ali pela lei dos juizados especiais, que são aqueles crimes de menor potencial ofensivo. Então, assim, essa questão do vizinho, eu posso dizer, depende, né? O advogado nunca diz sim ou não, né? Depende. Então, se a situação não for uma situação muito grave, ela pode ser sim resolvida pelo juizado especial. Caso contrário, se a situação não for cível, por exemplo, vamos supor que seja um problema de divisão de muro, né? Então a gente vai levar isso pro cível. E aí pode incorrer nessa situação aí de precisar ou não de um advogado, enfim, ou de umas questões mais técnicas, precisar de perícia. Caso contrário, ele vai se resolver pela criminal. Se foi uma ameaça ou qualquer coisa nesse sentido, você inicia esse procedimento pelo termo circunstanciado na delegacia, e a própria delegacia remete isso para o Poder Judiciário. 12h23, uma outra questão de vizinho também, a ouvinte não quer se identificar, doutor. Ela coloca assim na mensagem: janela virada para o terreno do vizinho. Pode também ser resolvido através do juizado? Eu não sei qual que é o problema em relação à janela, mas deve ter algum problema. Na verdade, deve ser a questão da privacidade, né? Deve ser a questão da privacidade. Essas questões de vizinho, viu, Elísio, envolve algumas situações, assim, a câmera de segurança, por exemplo, né? A câmera de segurança que pega a lateral do muro da casa da pessoa, mas ao mesmo tempo pega a parte de dentro do vizinho, né? Essa questão da janela também, eu não sei se de repente a janela está mais alta do vizinho e a pessoa consegue olhar a casa do vizinho, o terreno, ou até alguma parte de dentro, né, da casa, alguma área íntima, né, um quarto, um banheiro. Agora, essas questões, Elísio, antes de qualquer coisa, ela envolve uma questão de construção, né, que é levada primeiro na prefeitura, para você ter uma autorização no alvará de construção para saber se ali pode ou não ser construído daquela forma, com aquele recuo, se pode ou não ter janela virada para o vizinho, né? Então, antes disso gerar uma discussão criminal ou cível, né? Ela primeiro tem que ver se existe uma situação administrativa aí na questão da construção. Agora, se em decorrência dessa situação da janela, né, tiver havendo alguma questão que envolva a privacidade do vizinho, não, por exemplo, sei lá, o cara está olhando com binóculos, está filmando com celular, qualquer coisa nesse sentido, aí a gente não é mais nem a questão da janela, é a questão da privacidade, e aí pode até ser envolvido a questão criminal aí, né? De repente, sei lá, a pessoa está percebendo que está sendo filmada tomando banho, enfim, né? Isso pode gerar uma questão criminal e de repente pode sim levada também pelo juizado especial. Mas, de novo, se a situação for mais grave, ainda que o caminho seja pela delegacia, se o crime for mais grave, não se enquadrar no juizado especial, isso vai para a justiça comum e a pessoa vai responder por aquele crime mais grave. 12h25, tem mais uma pergunta aqui. A Maria, lá de Pontal do Paraná, pergunta: doutor, quem teve os seus dados fraudados por vazamento de dados pessoais pode ter um reparo por danos morais nessa questão do juizado especial, doutor? Então, a primeira orientação que a gente sempre dá, né, Elísio, é assim: teve os seus dados fraudados. Hoje, Elísio, eu vou te falar que alguns estudos que eu venho fazendo nessa área aí de tecnologia, né? Hoje um dos produtos mais caros aí que tem no mercado são os dados, né? Os dados pessoais.
a gente sabe que são dados infinitos, né? Muitas pessoas falam assim, o petróleo tem um dia para acabar, mas os dados pessoais, os dados eletrônicos não tem, né? E esse é um grande problema de vazamento de dados que fazem com que esses dados sejam comercializados, né? E aqui essas pessoas que têm má índole, né? Elas usam isso para fazer, então, empréstimos nos nomes, compra, né? Emissão de cartão, de crédito, fazer empréstimo. E a primeira orientação que a gente dá é o seguinte: vá na delegacia, faça um boletim de ocorrência, tá? E na sequência, diante não só do boletim de ocorrência, mas de outras provas que você pode juntar, leve isso para o juizado especial. Porque ali você vai demonstrar que aquela dívida feita, ou aquela compra, aquele empréstimo, não foi feito por você. Ainda que tenha sido usado os seus dados, né? Não foi feito por você. Então ali provavelmente vai se detectar que a assinatura não é tua, que foi feita numa cidade, num estado que você nunca residiu lá, porque normalmente eles fazem isso, você está aqui em Paranaguá, o cara faz lá no Pará, faz uma dívida, né? Então esse tipo de coisa, esse tipo de orientação é que a gente dá. E assim, o interesse é da pessoa que é lesada, porque quanto mais tempo você deixa passar de fazer o boletim de ocorrência, de levar isso para o judiciário, mais fica difícil de você comprovar o teu direito. Então, ficou sabendo, teve seus dados clonados ou fraudados de qualquer forma, tome essas providências de imediato. 12h27 na sua difusora, 12h27, doutor, não temos mais nenhuma pergunta, nenhuma dúvida. Vamos fechando então a sua participação desta quarta-feira, 18 de outubro. Voltando na semana que vem, doutor, na próxima quarta-feira, com muito mais. Quem tiver, claro, alguma sugestão, alguma dúvida em relação até esse assunto de hoje, pode mandar aqui pro nosso WhatsApp 984-518415, ou até pode procurar o doutor Rodolfo Pedro Bon lá nas redes sociais, que ele responde para você. Já tem o tema da semana que vem, doutor? Não temos ainda, Elísio, mas a gente sempre aguarda aí a participação de todos, né, que eventualmente quiserem sugerir, a gente traz aqui. Mas não tenha dúvida que nós podemos continuar com esse tema para a semana que vem, ou podemos também agregar algum outro tema. Só para finalizar, Elísio, só para deixar claro, que eu acho que é interessante só fechar esse tema aqui de hoje, que passou de 20 salários mínimos, tá? Obrigatoriamente a pessoa precisa contratar um advogado, tá? Então, inicialmente você não tem custos processuais para isso, mas eventualmente havendo recurso para o tribunal, vão existir custas processuais e a obrigatoriedade de ter um advogado. Então, passou de 20 salários mínimos, tem essa obrigatoriedade. Então, só para fechar, era isso, Elísio. Obrigado. Desejar aí também um parabéns aos professores, que foi dia dos professores, hoje dia do médico também. Parabéns a todos. Quero agradecer mais uma vez pelo convite dessa semana. Semana que vem, se Deus quiser, a gente tá por aqui de novo nessa parceria e vamos tentar trazer aí um tema legal para todo mundo. Um abraço a todos e até a próxima. Tá certo, doutor Rodolfo Pedro Bon conosco no nosso Difusora Mais. Você pode mandar sua sugestão de pauta, tá com dúvida em algum assunto, pode mandar no nosso WhatsApp 984-518415 ou até procura o doutor Rodolfo Pedro Bon nas redes sociais. 12h29, daqui a pouquinho eu volto com mais Difusora Mais aqui na sua Difusora. Difusora Mais FM 104.7.